Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de bolo, que é um bolo que eu não vou utilizar aqui leite condensado para fazer o recheio e nem chantilly para cobertura. Vou mostrar para vocês como que eu faço, vou dar várias dicas. É um bolo que combina super bem, creme com morangos, fica um sabor super equilibrado, doce na medida certa, fica muito leve esse bolo. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like, porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para vocês. Também, pessoal, vou deixar todos os ingredientes anotados aqui na descrição do vídeo, que fica logo abaixo do título. É só você clicar numa setinha que vai estar tudo anotado lá para vocês. Então vamos para a receita? Então aqui, pessoal, o primeiro passo é fazer a massa do bolo. Eu tenho aqui 145 ml de leite, o leite não está gelado, ele está em temperatura ambiente. E o que eu faço? Eu vou colocar primeiro aqui uma colher de chá de vinagre no leite, para que ele dê uma leve talhadinha, para que a massa fique mais úmida. Eu sempre faço essa massa aqui e ela combina super bem com esse bolo que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Esse vinagre que eu estou utilizando é o de álcool, pode ser o de arroz ou vinagre de limão. Como esse bolo não vai nenhum tipo de gordura, essa massa, então eu faço esse processo que ajuda a deixar a massa um pouco mais úmida. Então, reservo. Agora eu venho para a próxima etapa, que eu coloquei aqui em uma tigela 3 ovos, 175 gramas de ovos eu pesei, e também coloquei, pessoal, uma xícara de açúcar, 165 gramas. A medida da xícara padrão é de 240 ml. Coloquei também extrato ou essência aroma de baunilha, uma colher de chá. É opcional o aroma de baunilha. E agora vou bater muito bem na batedeira até que forme um creme mais claro e ele dobre de volume. Essa mistura do açúcar com os ovos precisa bater muito bem. Vou bater até que fique assim, esse creme mais clarinho. Então aqui, pessoal, bati, e o próximo passo eu vou fazer à mão, vou misturar os demais ingredientes aqui à mão. Aqui eu estou utilizando uma xícara mais 1/4 de farinha de trigo, que vai dar um total de 150 gramas de farinha de trigo. Mas eu primeiro coloco metade da farinha de trigo e metade daquele leite que estava reservado, que eu coloquei um pouquinho de vinagre. Então eu coloco metade desse leite e metade da farinha e vou mexendo aqui delicadamente, porque é uma massa que é mais leve, um pouco mais aerada, então para não ficar pesada, então você mexe delicadamente. E também esse processo de colocar metade da farinha, metade do leite e mexendo aos poucos, é para que a massa não pese também. E eu sempre peneiro também a farinha de trigo, pessoal. E aqui coloco o outro restante do leite e misturo. Então a massa, ela fica assim, nessa consistência. E agora eu vou colocar aqui uma colher de chá rasa de fermento em pó. Não é uma colher de sopa, é uma colher de chá rasa, tá? Então aqui eu vou deixar todas as medidas na descrição para vocês, também em gramas, tá? Aqui, massa pronta, pego a minha assadeira, a minha forma. Essa forma é uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu vou utilizar apenas uma forma aqui, se você quiser dividir a massa em 2 formas. Mas essa massa ela não demora no forno, então eu sempre asso em uma forma. Então, pessoal, eu untei apenas o fundo da forma. Você pode colocar um papel manteiga embaixo, no fundo, ou untar com óleo ou margarina. Coloco toda a massa, ela vai ficar no forno 180 graus, pré-aquecido. Eu deixei uns minutinhos aquecendo antes, por em média uns 40 minutos. Aqui no meu forno
ficou 40 minutos. Você vai acompanhando, cada forno é diferente um do outro, então você vai acompanhando. Massa já está pronta, eu vou deixar aqui uns 15, 20 minutos antes de desenformar. Tiro nas laterais para desgrudar aqui. Essa massa, pessoal, ela não fica uma massa super alta. Ela vai ter uma altura aí de mais ou menos uns 5 centímetros de altura, que vai me render 3 discos de massa de 1,5 centímetro. Agora, se você quiser uma massa um pouco mais alta, um bolo mais alto, você dobra a receita ou então você faz mais metade da receita. Mas para mim fica no tamanho bom. Agora, pessoal, vamos para o recheio do bolo, que é o creme que eu falei para vocês. Aqui eu vou fazer um creme como se fosse o creme pâtisserie, o creme de confeiteiro. Porém, eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, um recheio mais estruturado, para que o seu bolo fique mais seguro. Então, o que que eu fiz? Peguei uma panela, não liguei aqui o fogo, coloquei aqui 6 gemas na peneira, para que peneire essas gemas e saia aquela película. Peneirei as gemas, vou colocar o açúcar. Aqui eu estou utilizando 125 gramas de açúcar, tá? Então, eu primeiro coloco as gemas, depois o açúcar, mexo muito bem. Esse açúcar vai dar quase uma xícara de açúcar, um pouquinho menos. Mexi muito bem, até ficou mais clarinho. Venho com o extrato, o aroma de baunilha. Aqui eu estou colocando uma colher de chá de essência de baunilha, tá? Aqui então mexo muito bem. E vou colocar o amido de milho, a maisena. Aqui são 55 gramas de amido de milho, que vai dar aí 6 colheres de sopa, em média, de amido de milho. Misturo bem. Ele vai ficar um creme assim, clarinho. Pode misturar aqui tudo na panela mesmo, o fogo não tá ligado, tá desligado ainda. E vou colocar também nesse creme uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de creme de leite. O creme de leite que eu estou utilizando é 20% de gordura, pode ser o 17% de gordura, só não pode ser mistura láctea ou mistura de creme de leite. Então, aqui, pessoal, vou colocar também o leite. Aqui eu estou utilizando 450 ml de leite. O leite, ele tá morno, ou pode ser o leite quente também. Você dá uma esquentada no micro-ondas, ou então esquenta antes de colocar aqui o leite. Então, eu coloquei o leite, liguei o fogo médio, vou mexendo sempre rapidinho, ele dá o ponto aqui, ele engrossa, porque o leite já tá morno. Então, você vai mexendo sempre. No final, você diminui o fogo aqui e você começa a bater bem, mexer bem com o batedor de arame, com o fouet. Ou, se você não tiver o fouet, dá pra mexer com a espátula também, mas tem que bater bem esse daqui, tá? Olha aqui a textura dele como fica. Ele rapidinho dá o ponto. Agora, eu desliguei o fogo. Depois que ele engrossou, ferveu, ele ficou aqui em média uns 5 minutos. E aí eu vou colocando chocolate branco. Aqui eu estou utilizando 200 gramas de chocolate branco. O chocolate branco, pessoal, vai ajudar a dar uma textura mais estruturada para esse recheio, para que o seu bolo fique mais seguro, mais firme. Na geladeira ele vai ficar bem firme esse recheio e também muito saboroso, um creme super leve. Aqui, pessoal, desliguei o fogo, tá? No momento que eu vou colocar o chocolate, eu já desligo e aí o chocolate vai derretendo, porque o creme tá quente. Então aqui já está pronto, ele fica assim, nessa consistência. Depois ele ganha mais consistência depois de frio. Você pode deixar em temperatura ambiente, se for utilizar no mesmo dia, ou levar para a geladeira. Coloco um plástico filme em contato aqui com o recheio e reservo. Aqui a massa do bolo, eu já fiz os 3 discos de massa que a gente vai começar a montar. Para você cortar, a massa precisa estar totalmente fria. Você pode cortar com um cortador, nivelador próprio para cortar.
eu já mostrei aqui no canal, ou então você corta, vai medindo com a régua, fazendo as marcações e cortando com uma faquinha com cuidado para que fique certinha a espessura. A espessura aqui é de 1,5 de espessura, como eu já falei para vocês. Reservei aqui também, pessoal, os morangos. Eu higienizei esses morangos, sequei bem com papel toalha. Em média aqui, 300 gramas de morango, 2 caixinhas. Agora, eu vou montar o bolo, começar a montagem do bolo aqui dentro da própria forma que eu assei o bolo. Para montar, eu sempre coloco um plástico aqui, que esse plástico, às vezes, algumas pessoas me perguntam. É como se fosse aquelas sacolinhas, eu abro esse plástico, vem na bobina, assim, eu compro a bobina pronta, próprio para usar na confeitaria mesmo. E coloco aqui na forma. Reservo essa forma. O recheio, pessoal, já descansou. Ficou em média aqui umas 5 horas em temperatura ambiente. Esse daqui ficou. E você pode deixar na geladeira, tirar antes, na hora que for montar, umas 2 horas antes. A calda é uma calda básica de água com açúcar e coloquei umas gotas de baunilha também. Vou deixar na descrição do vídeo como eu fiz essa calda. É água, açúcar, eu coloco para ferver, deixo uns 5 minutinhos fervendo água com açúcar e coloco umas gotinhas de baunilha, 250 ml de calda. Aqui, os morangos, eu só corto aquela parte de cima e corto ao meio, corto o cabinho e corto ao meio. O recheio, pessoal, eu coloquei aqui em um saco de confeitar, porque eu vou fazer uma contenção, como eu estou utilizando morangos, então a montagem eu vou mostrar para vocês agora. Aqui a massa, é o disco de massa, como eu mostrei para vocês, que eu havia cortado. Pessoal, se vocês quiserem uma massa mais grossa, uma espessura mais grossa, que você achar que essa não tá suficiente, vocês podem fazer mais metade da receita ou dobrar a receita, tá? Aí fica a critério de vocês, para mim fica bom nessa espessura. Aqui, coloquei o primeiro disco de massa e vou umedecer. Não preciso ficar umedecendo demais, na quantidade certa. E aqui, com o próprio recheio, vou fazer uma contenção aqui. E vou colocando os morangos, a parte cortada para baixo. Se você quiser cortar os morangos em pedacinhos menores, também dá certo. Faz a barreira aqui, como eu tô fazendo, a barreira de contenção, que aí vai ficar seguro, não pode ultrapassar, os morangos não pode ultrapassar essa barreirinha aqui, que eu fiz com o recheio. E vou colocando todos os morangos aqui. Aqui, coloquei os morangos, venho com o recheio. Vou colocando dentro dessas partes que estão preenchendo essas partes do morango primeiro. E vou colocar aqui o recheio. A quantidade de recheio que eu uso em cada camada, pessoal, é em média 500 gramas de recheio em cada camada, 500 gramas desse creme em cada camada, tá? Aqui coloco o outro disco de massa, que é o disco de massa da massa do meio do bolo. E vou dando essa leve pressionada para que o bolo fique certinho. Umedeço também o bolo com a calda e venho novamente com essa contenção aqui, utilizando o próprio recheio, e repito o processo. Fica assim. E esse bolo, pessoal, ele fica um bolo super leve, um bolo que não fica um bolo enjoativo, pesado. Então, é isso, repito aqui o processo também. E venho com o último disco de massa. Normalmente, o último disco de massa, eu dou uma umedecida primeiro aqui em cima, viro e pressiono. Aqui eu pressiono pouco, tá? Não precisa pressionar com força, é leve, só dá uma leve pressionada, para que ele fique bem ajustado aqui. E umedeço novamente e vou levar esse bolo aqui, pessoal, na geladeira. Ele precisa ficar aqui em média umas 6 horinhas, 4 horas, ou de um dia para o outro, se você preferir. Aqui ficou de um dia para o outro na geladeira. Esse bolo não pode congelar de maneira nenhuma, porque senão ele começa a soltar água. Não pode congelar, pessoal.
Aqui, eu coloquei numa bailarina aqui, coloquei em um cake board no prato. E olha como que fica um recheio super estruturado, um bolo estruturado, firme. Aqui, pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês, a cobertura que eu vou utilizar é um merengue suíço. Esse merengue eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar a receita no primeiro comentário, o link dessa receita, no primeiro comentário aqui fixado e também na descrição. Eu não vou fazer agora aqui junto com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e algumas pessoas ficam até reclamando, nossa, o seu vídeo é muito longo, não sei o que, então eu não vou fazer aqui hoje e já tem essa receita no canal desse merengue suíço, tá? Essa cobertura que eu utilizei as próprias claras, mas você pode, se quiser, utilizar chantilly também. E aqui eu só vou colocar uma pré-cobertura, porque eu vou fazer um trabalho de bico aqui. Coloquei um pouco da cobertura, dei uma alisada, você pode ir alisando aí do seu jeito, vai tentando alisar, deixar ele mais lisinho. E aqui, essa decoração é totalmente opcional, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu estou dando só essa dica, essa sugestão para vocês. Então, aqui eu estou utilizando um bico, que é um bico pitanga pequeno, 32 da Wilton, e vou fazendo pitanguinhas em toda a lateral do bolo com esse merengue suíço. Fiz toda a volta aqui do bolo e também vou fazer aqui pitangas maiores com um bico 1M por toda a volta do bolo em cima. Então, pessoal, normalmente as pessoas não têm muita paciência de assistir um vídeo com mais de 10 minutos. Para ter uma receita bem detalhada, bem explicada, o vídeo não dá para ser rápido. Então, aqui eu vou deixar o merengue para vocês na descrição e no primeiro comentário a receita, o link, tá? Então, fiz aqui em cima, pessoal, um detalhe. Com o bico 1M mesmo, fiz esses quadradinhos aqui. E vou colocando os morangos em cada quadradinho desse, os morangos inteiros. Pode ser metade dos morangos também, é bem opcional essa decoração. Esse bolo, pessoal, a altura dele vai ser em média aí uns 8 a 9 centímetros de altura. Ele vai pesar um pouco mais de 2 quilos, 2,1 kg. E esse bolo não pode congelar. A validade dele é de, em média, uns 3 a 4 dias na geladeira. Cortei uma fatia aqui para vocês, fica um bolo extremamente saboroso, leve, vale super a pena. Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!